Um final de semana histórico para a Rádio Alma Vermelha, uma vitória importantíssima do Internacional no retorno de Andrés D'Alessandro ao estádio Beira-Rio, a suspensão de Sérgio Rocher e, claro, a apresentação de André Mazuco e Andrés D'Alessandro como diretor esportivo e diretor executivo na tarde dessa segunda-feira no estádio Beira-Rio. Também vou falar sobre o empate das Gurias Coloradas diante da Ferroviária, jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino, então fica comigo depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo tranquilo, tudo certinho com vocês? Eu sou o Gabriel Camargo, repórter aqui da Rádio Alma Vermelha, e vim falar sobre algumas coisas importantes nessa segunda-feira, pós-vitória do Internacional. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like de vocês aqui embaixo, deixa o teu comentário e nos sigam nas nossas redes sociais, @RD Alma Vermelha. Lembrando que esse vídeo aqui também, todos os outros, tem o apoio de Internet ao Sul, tem o melhor provedor de internet de Alvorada e região metropolitana, e Agropecuária Camargo. Se você ama o seu pet como ama o Internacional, vá até a Agropecuária Camargo, tem o melhor serviço de agropecuária e de pet shop de Cachoeirinha, e região metropolitana. Bom, gurizada, o Internacional entrou em campo ontem, né? A equipe feminina entrou em campo pela manhã e o masculino pela noite, na verdade, né? O feminino saiu com um empate amargo de Caxias do Sul, pelo placar de 1-1 diante da Ferroviária, jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. Na verdade, o resultado foi ruim, mas se a gente analisar o jogo, foi um resultado que foi ótimo perante as circunstâncias, né? O Inter não fez uma boa partida, o meio de campo do Inter não funcionou, né? Algumas peças não atuaram tão bem, o coletivo também não funcionou tão bem, a Letícia Monteiro fez uma partida muito abaixo, a Paty também não fez um bom jogo, e a Priscila e a Belinha Aquino ficaram muito isoladas no campo de ataque do Internacional, tendo que buscar jogo muitas vezes, e isso acabou desgastando as duas. A Belinha Aquino até foi substituída no final da partida, e aí as Gurias Coloradas não fizeram um bom jogo, né? A Ferroviária teve algumas oportunidades de gol, a Bárbara fez importantes defesas, importantes intervenções, e aí num pênalti cometido pela Tamara Bolt, a Ferroviária acabou abrindo o placar já no segundo tempo, e depois a própria Tamara Bolt acabou sofrendo um pênalti que a Priscila converteu. O Inter joga o jogo da volta lá em Araraquara, São Paulo, quarta-feira, 3h30 da tarde, pelo jogo da volta, né? O Inter decide essa vaga para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Lembrando que a Priscila foi convocada para a seleção sub-20 para disputar a Copa do Mundo da categoria lá na Colômbia, e se despede das Gurias Coloradas em caso de classificação ou em caso de eliminação. Enfim, a Priscila vai ficar um mês com a seleção sub-20 do Brasil. E falando em Gurias Coloradas, né, ontem tivemos uma transmissão histórica aqui na Rádio Alma Vermelha, foi nossa primeira transmissão de futebol feminino da história. Inclusive, eu quero agradecer a oportunidade da Rádio Alma Vermelha, que me permitiu narrar esse jogo. Foi a primeira vez que eu narrei um jogo de futebol, né? Então, apesar do nervosismo, quero agradecer a toda a equipe da Rádio Alma Vermelha pelo suporte, também os nossos telespectadores que nos acompanharam. A gente vai tentar manter na nossa grade de conteúdo futebol feminino. Os horários não nos favorecem, né? São horários complicados, mas agradeço a todos pela parceria e peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, que isso é muito importante, elevar cada vez mais o nosso conteúdo para que chegue mais colorados aqui e acompanhar nosso conteúdo. Temos vídeos todos os dias, como vocês sabem. O D'Alessandro foi apresentado hoje junto com o André Mazuco. O André Mazuco é o novo diretor executivo do Internacional e o D'Alessandro é o novo diretor esportivo. O Inter venceu o Cruzeiro ontem no Beira-Rio pelo placar de 1-0. Eu não vou entrar no assunto do jogo, porque eu sei que o Cauê fez uma baita de uma análise ontem. O Cauê entende mais do que eu de futebol, porque ele é treinador, etc. Então eu não vou falar sobre o jogo. O Dali foi perguntado sobre o jogo de ontem, porque tivemos um bom público, quase 30 mil torcedores numa noite muito fria ontem, o time em má fase, jogo 7 horas da noite de um domingo, e aí a torcida comprou a ideia e muitos torcedores falaram que só estavam indo ao jogo por conta do retorno do D'Alessandro, que tinha sido anunciado essa semana. O Dali, obviamente, desconversou, ele disse claro, desconversou a parte da torcida, mas em relação à vitória do Inter, ele disse que a gente não pode esquecer que o Roger está há 40 dias e que o trabalho começa a ganhar corpo, que o trabalho está começando a evoluir, né, que às vezes dá certo logo de cara, às vezes não demora um pouco para encaixar o time,
e que isso é mérito do Roger e dos jogadores, que ele não tem nada a ver com isso. Obviamente, ele já destacou que ele conversou com o elenco de jogadores do Internacional, ele conversou inclusive com o Ener Valencia. O Ener Valencia, ele destacou que o Ener Valencia é um jogador que se cobra muito, que ele está insatisfeito com ele mesmo, que ele sabe que ele não está bem, mas obviamente é preciso ter paciência com o equatoriano, que segundo ele é um dos melhores atacantes da América Latina. E então a gente tem um grande atacante, o Ener Valencia. Ele relatou até que ele nunca viu o Ener Valencia deixar de correr, que muitas vezes ele recebe críticas que são injustas por conta das suas características e seu estilo, né? Bom, o D'Alessandro destacou que ele vem para o Internacional porque ele se sente preparado para exercer essa função, né? Ele que estudou bastante quando ele parou de jogar, depois ele fez um trabalho no Cruzeiro e agora ele se sente preparado para exercer essa função. Ele disse que não vem por ser um ídolo, não é porque ele tem uma história dentro do clube que ele vai ter mais autonomia do que algum outro profissional do departamento de futebol. Então ele destacou que o que ele fez lá atrás fica lá atrás. A história dele como jogador é uma coisa, e ele quer e precisa escrever uma nova página, uma nova história a partir de agora como diretor esportivo do Internacional. Ele blindou o grupo de jogadores, disse que o Inter precisa de um grupo tranquilo para trabalhar com bastante confiança e obviamente disse que vai blindar o grupo de jogadores da imprensa, né? Porque ele disse que a imprensa muitas vezes pesa a mão com alguns jogadores, dizendo que o jogador não presta, que faz alguma análise meio rasa, e os jogadores precisam estar tranquilos para exercer o trabalho corretamente, para que os resultados voltem a aparecer. O Dali também foi perguntado, né, obviamente, por conta da questão política, porque ele fez campanha para o Roberto Melo nas últimas eleições presidenciais do Internacional. Ele teria um cargo na chapa do Roberto Melo em caso de vitória. Não foi o que aconteceu. O Alessandro Barcelos venceu a eleição e aí o Dali acabou sendo contratado agora. Ele disse que ele apoiava outra gestão, porque não é segredo para ninguém que ele tem amizades na política do Internacional, da época que ele era jogador. Inclusive não citou o Fernando Carvalho, mas todo mundo sabe que ele tem uma amizade com o Fernando Carvalho, que foi quem trouxe ele para o Beira-Rio lá em 2008. Então ele disse que não é segredo para ninguém que ele tem amizade sim na política do Inter e que ele teria um cargo em caso de vitória, e ele tinha o desejo de trabalhar no Inter, coisa que ele vai fazer agora. Então ele destacou que é apenas isso, e quando o Barcelos ligou para ele não pensou duas vezes em relação a voltar para o Beira-Rio, porque o Inter sempre em primeiro lugar, ele quer o bem do Inter. E então ele destacou que ele e o Barcelos nem tocaram em assunto da tal dívida que o Internacional tem com ele, que isso não tem nada a ver com essa contratação dele. E por último, o Dali fez um apelo, né, para que a torcida apoie o time. Claro, ele disse que nunca precisou cobrar apoio da torcida, que a torcida do Inter sempre tem um pouquinho de esperança. Ele disse que não precisa pedir, mas ele pede uma união geral do clube, né? Jogadores, comissão técnica, diretoria, conselheiros. Ele admitiu que a política do Inter não é muito fácil de lidar, uma parte complicada do clube, mas que o clube precisa estar unido em todos os seus setores para que a gente consiga sair dessa situação até o final de 2024. 2025 será um outro ano, mas que o Inter precisa estar unido em todas as partes para sair dessa situação. Então é isso. O Mazuco falou bastante sobre os seus antigos trabalhos, ele relatou seu estilo de diretor executivo, teve bastante conversas, apesar do pouco tempo, com a diretoria, com o Alessandro Barcelos, até com o próprio técnico Roger, e ele disse que precisa, ele é um profissional que respeita os processos, né? Que muitas vezes as pessoas não respeitam os processos e que tem que saber avaliar os processos, né? Claro, algumas vezes vão errar, não vão acertar sempre, tem que recalcular a rota, só que é preciso respeitar as convicções. Isso foi a fala que me chamou a atenção do André Mazuco, novo diretor executivo do Internacional. Então é isso, gurizada. Se vocês quiserem mais relatos da coletiva, a gente vai debater tudo isso no Alerta Vermelho nessa segunda-feira, daqui a pouquinho, 21 horas, ao vivo, no canal aqui da Rádio Alma Vermelha. Então não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e comenta muito, compartilha para os amigos. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre essa coletiva do D'Alessandro e do André Mazuco. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixem um like, não se esqueçam. E outra coisa, mais um parceiro nosso aqui do canal, né? Se vocês tiverem afim daquele hambúrguer artesanal, liga o pessoal da hamburgueria lá no Instagram, @ahamburgueria.delivery, o melhor hambúrguer artesanal de Porto Alegre e região metropolitana. Valeu?
Até mais, tchau!